É isso. Projetando a tela. Ocultar. Então, eu queria só o ok, Rafael, só está no ponto. Beleza. Show. Então, vamos iniciar aí. Tentar controlar aqui o tempo. Pessoal, então esse é o nome, é o título, né? A arte de não fazer absolutamente nada. Quem vai ministrar o curso é o Rafael. A gente vai ter sempre essa dinâmica, né? Metade um, metade o outro. Não necessariamente nessa ordem, o primeiro e o segundo. Isso vai mudando aí ao longo do curso. E todo o apoio aí do Instituto, o Grupo Gaia, Mosaico e o Risco, né? O laboratório, como a gente já falou. Já adianto que o próprio título, ele é uma alusão aí direta a uma obra que a gente vai trabalhar não só na noite de hoje, mas especialmente na noite de hoje, né? Que é um livro do século XIX, um romance aí clássico, já já a gente fala mais sobre. Então, só adiantando, eu, Rafael, a gente não tem nenhum problema quanto à questão de originalidade. Essa discussão de plágio e originalidade já daria um outro curso, por si só. Eu tenho que ficar alternando aqui, pessoal, minha tela. Eu que estou permitindo aqui o acesso. Mas poderia ser resolvido se as pessoas acessassem pelo e-mail, não é isso, Charles? Isso, o institucional aí, ou o que foi cadastrado, né, na sala. Depois a gente vê essa questão aí, pessoal. Mas se entrasse na hora, já seria bom, né? É isso, no horário. Então, continuando, pessoal, esse título já tem como inspiração uma obra de arte, né? E a gente usou aí uma obra do Kupka, né? Que, entre várias razões, né? A beleza, enfim, a escala de cor e tudo mais, é porque essa obra ela foi utilizada na capa de uma edição brasileira de outra obra também, do outro livro do século XIX, que vai ser seminal aqui para o nosso curso, certo? Então, também isso vai ficar autoexplicativo ao longo da nossa fala aqui, beleza? É isso. Então, são 24 horas, né? Com 3 aulas. É muito difícil iniciar esse tema, pessoal. Na verdade, dependendo do dia, eu responderia de uma forma diferente, eu, Rafael, né? Então, isso é o que tem para hoje, tá bom? Então, essa é a forma de iniciar. O Rafael já, como costuma dizer, é sempre bom começar pelo meio, né? Porque a gente não acredita muito numa cronologia. Isso tem a ver com a nossa, com o que a gente estuda em relação à história da arte, né? Então, alguns pensadores que vão optar, alguns historiadores que vão optar por uma abordagem anacrônica, né? Temática, ao invés de ficar pela cronologia, né? Pela aquela coisa da sucessão dos eventos, o fato histórico, né? A gente nem acredita muito nisso, na verdade, né? Então, eu decidi pegar alguns recortes aí de trocas de WhatsApp, usando alguns aplicativos, fotografias caseiras, né? Despretensiosas, né? Então, aqui tem um pequeno mosaico, poderíamos chamar de prancha, enfim, colagem virtual, digital, mas que tenta dar conta de como que pode ser a construção de um curso desse tipo, ou seja, é bem caótico, né? Então, fazer nada é trabalhoso, assim, né? de antemão. Então, só para comentar essa prancha, levaria a noite toda, né? Sem nenhuma arrogância, né? Mas, basicamente, isso aqui é um rastro, assim, do trajeto, né? Então, tem mensagens trocadas aí com um amigo em comum, meu e do Rafael, que é o Marcos, que já foi nosso professor também, ele é um mestre nessa arte aqui também, que a gente está trabalhando. Tem também da minha namorada aqui, que ela está na sala, é uma honra. Não teria esse curso, provavelmente, não fosse algumas trocas aí. Então, quando eu digo que é afetivo, não é charme, é de fato bem isso, né, pessoal? A gente tem medo, a ciência tem medo, né, de colocar nesses termos, né, o conhecimento, ser passional, né? Eu acho que não tem que ter distância científica nenhuma, tem que ter muita paixão mesmo, assim, no seu fazer, né, como professor, como artista, enfim. E é isso. Então, como já foi dito, né, todo livro é uma carta de amor, né? Eu acho que
curso aqui todo é uma carta de amor à arte, aos amigos, à família, a tudo aquilo que faz algum sentido, né? E que é tudo, né? Ao contrário do nada que é imposto aí diariamente, né? Por um modo de vida padronizado, né? Massificado e tal. Então é isso, aqui é um pouco do rastro da brincadeira. Começar com imagem é sempre bom, né? Mas aí já indo para a discussão mesmo, eu trago duas epígrafes, assim, se isso aqui fosse um livro, né? Se isso aqui fosse uma carta de amor. Eu começaria certamente pelo Wilde, né? Lá no Retrato de Dorian Gray, porque é uma obra, eu acho que fundamental, assim, para essa discussão, né? Ela adianta muita coisa, assim. Então, claro, a gente não está pressupondo nenhum tipo de leitura, nem está obrigando ninguém a ler nada aqui, né? Mas, se possível, né? Se você julgar interessante para a sua vida, agregador, se você quer desbravar esse território aí, né? Do nada enquanto categoria conceitual, e não como algo infértil, né? Certamente o Retrato de Dorian Gray, né, esse livro do século XIX, ele é fundamental. E daqui que a gente roubou o título, né? Um roubo poético, né? Charles, Oi, Rafael. pode tirar o teu cursor de cima da imagem, por favor? Obrigado. Aqui? Show, Isso. valeu. Cara, é esteta mesmo, ele preocupado. Isso tem a ver com fazer nada. Massa, Rafael. Em um determinado capítulo, né, da versão censurada, colocada essa frase, né? Que a personagem principal ela teria dedicado a sua vida, né, ao sério estudo da muito aristocrática arte de não fazer absolutamente nada. E aqui já tem muitos conceitos, pessoal, importantes, né? Pela primeira vez a gente vê que esse nada, ele é um sinal de distinção, né? O que para o mundo atual, contemporâneo e outras épocas, esse nada, que tem a ver muito com ócio também, né? Ele é demonizado, né? Ele é visto como quase um pecado, né? Ele está lá listado, né, como um pecado, um vício. Então, no século XIX vai ter vários movimentos, né, na França, na Rússia, na filosofia, na literatura, que vão pensar esse nada e vão dignificar o nada, né? Aqui o nada entendido como ócio, né? Então, é muito legal. Se a gente lembrar, principalmente, que o século XIX é o século do trabalho, né? Que vários autores dos mais diversos campos vão igualmente comungar desse ideal, né? Eles vão colocar o trabalho como uma pauta, assim, né? E até muitas pessoas vão ter vergonha, né? Desse momento vazio, né? Do ócio, né? E alguns autores vão na contramão disso, e o Oscar Wilde é um dos, né? E o decadentismo francês, o niilismo russo também, né? Por outras vias, claro. E aí a gente vai meio que pensar nessa esteira aí. Esse é o nada, né? Vem daí. E outro epígrafe aqui, né? Se isso também fosse um livro, que pode se tornar, ou é um livro, né? Potencial, tá aí. Seria um fragmento, na verdade, a última frase da terceira dissertação da genealogia da moral do Nietzsche, né? Na verdade, uma das primeiras frases, e ele finaliza a dissertação nesse tom, né, que para alguns pode até soar bem misterioso, mas que quem já leu ou vai desbravar essa leitura é bem interessante, assim, né? Na verdade, o Nietzsche, né, o filósofo do 19, ele é bem complexo, assim, né, a escrita dele, né, de modo geral, mas a genealogia é um dos livros, assim, mais generosos, mais acadêmicos que ele produziu, né? São dissertações, assim, então ele é bem sistemático. E lá ele deixa bem claro, né, essa questão. Essa terceira dissertação é chamada O que são os ideais ascéticos, né? E lá ele vai fazer toda uma discussão, né, sobre isso, que vai passar desde a discussão teológica, mas ele vai até atacar, inclusive, a ciência, né? Ele vai dizer que ateus e crentes, de certa forma, né, ali no 19, eles comungavam de uma mesma
farsa, né? De uma mesma ideologia, de uma mesma ilusão, né? Que era o idealismo, né? O ascetismo, né? Esses exercícios aí, tem que ficar alternando. E é muito provocativa, que eu não quero ficar falando muito sobre, porque eu quero que, mais do que, como são epígrafes, eu não quero explicar isso aqui de uma maneira cerebral, sabe, assim, sistemática, metódica, intelectual, mas que isso fique claro de uma forma do sentido, né, a lógica do sentido aqui, da sensação, que vocês peguem essa frase. Então, eu falei, e não disse a frase é bem forte, né? Assim, ele vai dizer lá que o homem, no sentido de humanidade, né? Então, homem e mulher, né? O homem preferirá ainda querer o nada ao nada querer, né? E apesar de passados aí vários anos, né? Mais de um século, essa frase é muito atual, assim, talvez ainda mais, né? Aí, se a gente observar alguns sintomas, né? Algumas patologias hoje que aflige aí o homem pós-moderno, né? Que estavam apenas no estágio embrionário lá no 19, né? A coisa, o formato político-econômico que a gente está, né? Esse contexto doentio, né? Adoecedor. Se a gente imaginar essa aula mesmo aqui, né? De certa forma, é inimaginável isso no 19, né? Então, passar o dia em frente a um computador, né? Isso é algo que não existia, só para a gente ter uma noção, né? Então, não que o Nietzsche vai elogiar, né, o nada, assim, ele vai até criticar bastante, né, o niilismo. É um conceito que a gente vai, em tempo oportuno aqui, desbravar também, mas essa vontade de nada, ele não vai endeusar, não, mas ele acha ainda mais saudável querer o nada, ambicionar o nada, do que nada querer, né, o nada de vontade. Então, é preferível a vontade de nada, né, esse nada pode ter várias faces, né, pode ser a verdade, pode ser uma religião, um Deus, né? Pode ser uma narrativa, né? Enfim, pode ser um enunciado científico, né? Mas ele acha ainda assim melhor, né? Do que não querer nada. Aí que seria esse nada de vontade, seria a depressão, né? As patologias atuais, assim, né? Então é só um epígrafe, pessoal. A gente pode voltar isso aqui num outro. Eu acho que na aula de amanhã isso vai voltar demais. Então, não vou me delongar aqui, não. Então, assim, como o Rafael muito bem adiantou, esse nada ele tem várias modulações, né? Então, não é simples aqui. Então, quem chegou pensando que é algo dado, esse nada, ele é assim unívoco, né? Ele tem só uma face. Eu acho que é o momento de sair, sabe, já do curso, porque de fato ele é bem complexo. A gente não tem nenhuma pretensão de verdade, nenhuma pretensão de esgotar o tema. Ele é inesgotável por essência, né? Até um paradoxo, né, dizer que o nada é inesgotável, mas é fato aqui, né, porque a gente... Charles travou só para mim ou para vocês também? Aqui travou também. Também. Esse tipo de coisa, gente, pode vir a acontecer, às vezes com frequência, né? Isso acontece, a gente está nessa esfera internet, esse tipo de oscilação é mais comum do que a gente imagina ou deseja, né? Então, o que a gente pede é um pouco de paciência, porque isso pode acontecer. É triste quando acontece, né? Eu vou até Passado, né? printar aqui ele travado. Charles, tu voltou? Ele acabou de sair da sala. Acabou de sair. Bem, então, esse tipo de coisa acontece, esse tipo de oscilação é normal, para a gente ver a fragilidade do que é o ensino remoto, né? Ou as possibilidades remotas numa instituição ou fora dessa instituição. Pois bem. Eita, é verdade. O Charles voltou. Já é Descobriram que a Abin gente estava censurando a fazendo Abin, nada e cortaram o Charles. Alô, Abin? FBI, alguma coisa do tipo. Vai lá, Charles, manda ver, tá contigo. Beleza.
Então, retomando aí, galera, aqui a gente tem algumas, né, dessas nomenclaturas alternativas aí ao nada, né? Então, pode ser greve, resistência, decadentismo, niilismo, estética da existência. Notem que algumas são até contrárias, né? Umas às outras, né? Então, aquele tem um sentido de apatia, de cansaço, esgotamento, e pode ter um sentido extremamente afirmativo, ativo até, né? Que é uma greve, a desobediência civil, a estética da existência, né? Então, não é simples, né? Não tem uma única dimensão esse conceito. Está permitindo aqui. Esse multitasking aqui, depois a gente vai falar, essas múltiplas telas aqui é bem problemático também. Então é isso, pessoal. Seria tipo o nosso sumário aqui do livro, né? Então ele não tem aquela ordem porque ele obedece uma lógica aí mais de orbital, assim, né? Constelação, né? Que o Benjamin diria, é mais uma constelação conceitual, ou um esquema aí da química, né? Os meninos da química, né? É mais eletrônico, né? Então, de acordo com a carga aí, né? Se é mais positivo ou negativo, o núcleo vai atrair ou repelir, né? Então, esse nada aí seria o núcleo, né? Então, não tem uma hierarquia, né? Não tem uma cronologia, isso está diluído aí ao longo de todas, talvez lá nas cavernas, talvez ainda mais lá, já existia essa discussão, né? Na prática, no caso, né? Então, lá na caverna, o cara já estava entre a vida contemplativa e a vida ativa, né? Ele já estava na angústia, né? De estar entre essas duas coisas. Então, é isso aí. A gente vai trabalhar apenas algumas dessas categorias, né? Ao longo do curso. E aí, tentando, a cada momento, focar em uma, né? Em detrimento das demais. Isso aqui é um resumo da programação, vocês devem ter consultado lá na sala. Já adianto, pessoal, que aquilo ali é muito provisório, é mais para cumprir uma questão burocrática, né, que a gente tem que seguir, né? Então, existe um esboço, mas, assim, é muito vivo, né? Isso aqui a gente vai mudando, eu e o Rafael, a gente tem uma metodologia bem, né? Vocês viram, a gente parte de coisas do dia a dia mesmo, né? Então, são conversas de WhatsApp, coisas que surgem na madrugada, né, quando você acorda meio no susto, assim, tem uma ideia, lembra de uma música, lembra de uma frase. Então, isso é tudo muito provisório. Mas a gente vai chamar aqui, para facilitar um pouco, minimamente, a discussão, a gente vai dizer que essa aula 1 seria a síndrome de Dorian Gray, a aula 2, a síndrome de Bartleby, e a terceira e última seria a atrofia dos signos, ou a potência do não. Cada aula a gente vai explorar mais, então, mas só para adiantar e referenciar aí alguns autores, né, de onde que a gente tira isso. Basicamente, a síndrome de Dorian Gray ela já está nomeada, né? No caso, a gente se inspirou no livro do Henrique Villa-Matas, né? É um literato aí hispânico, né? E ele tem um livro que ele vai o Bartleby e companhia, ele vai nomear, tipo, seria uma patologia, assim, uma doença mesmo, né? Uma síndrome, né? E só que lá ele vai chamar a síndrome de Bartleby, né, que é a segunda aula. E aí ele vai rastrear toda uma linhagem de personagens semelhantes, né, na cultura e tanto na ficção como na realidade. E aí, inspirado nisso, a gente acabou pegando a síndrome aqui do Dorian Gray, né? Criou essa que dá o tom da aula de hoje. Por sua vez, também está muito embasado num livrinho, deve ser de conhecimento aí de alguns, que é um livro chamado Formas de Vida, né? Do Nicolas Bourriot, que ele faz um capítulo lá que ele vai dizer que o século XX, né, em especial, ele padece dessa síndrome, né? Inspirado lá no romance do 19. Então, ele vai colocar até a arte dentro dessa questão, né? Dessa síndrome aí. Então, a gente pegou. Aí, para continuar nesse tipo de linguagem, né? Meio de medicina, meio de doença, a gente pegou aqui o termo atrofia, né?
Então, a atrofia dos signos, né? A redução dos signos, né? A contração, né? Então, o fazer nada é, de certa forma, uma economia, né? Você está economizando. Então, a arte, a cultura, às vezes, ela vai muito pelo excesso, a ostentação. A gente quer pensar o contrário disso, o avesso, né? E aí seria essa potência do não, né? E aí a gente também poderia falar o contexto que a gente vive, né? É uma sociedade muito positiva, né? Que tenta a todo custo negar, omitir a negatividade, né? Então a gente quer requalificar esse não, né? Como uma potência, né? Também como algo que tem a sua razão de ser, né? De existir. Então eu acho que isso vai ficar claro até o final do curso, né? De alguma forma. Pessoal, então, assim, de fato, hoje, ao que me compete, eu vou tentar dizer, fa- falar sobre algumas categorias que, de certa forma, elas se tornaram, assim, mais vívidas, né? A partir do 19, mas elas já estariam aí, em algum grau, sendo colocadas desde a Grécia, né? Então, o 19, na verdade, né, isso nem sou eu, né, é um autor que a gente gosta muito, é o Rafael, que é o Peter Sloterdijk, ele vai dizer que o 19 teve todo um modismo, assim, né, eles se apaixonaram de novo pela Grécia, né, é quase como se fosse um segundo renascimento, né, teve um renascimento lá do século XVI, que, né, em oposição à Idade Média, eles voltaram para essa cultura pagã, greco-romana, né, e no 19, né, aí é só lembrar do neoclassicismo e outras correntes, a própria filosofia, a gente vai ter a retomada, né, do, da Grécia, né, dos helênicos e toda aquela cultura muito, muito rica, né. Então, o 19 bebeu muito lá. Mas no 19, assim, em especial, a gente vai ter obras e discussões, assim, em todos os âmbitos, né, que vão margear isso que a gente está chamando de nada, certo? E aí, em especial, hoje eu vou falar do ócio, né? Como categoria, como sinônimo a esse nada, né? E uma das obras inspiradoras é o Retrato de Dorian Gray. Aqui eu peguei uma imagem do filme, né? A adaptação, eu gosto muito. Toda adaptação tem problemas e questões, né? Mas, assim, para além da discussão aqui fílmica, né? Não é o caso, mas, assim, o filme é uma boa entrada, se você não quiser ir voltar lá o texto, né, do Wilde, o original. Acho que o livro, ele dá conta, né, tirando o final, que é bem diferente da obra, né, de resto, ela é bem fiel, assim, né, bem bonita, inclusive, assim, a fotografia, a estética do filme é perfeita, assim, impecável, né? E aqui também a gente não vai fazer resenha de nenhum livro, certo? Mas, assim, em linhas gerais, porque não teria como continuar a discussão sem falar, o Retrato de Dorian Gray, ele vai narrar, assim, um pouco da trajetória, né, assim, que é bem trágica, né, desse jovem, né, chamado Dorian Gray, e esse retrato, né, que é feito, né, é um retrato que é feito por um pintor lá, é fictício, né, o Basil, e toda a história gira em torno desse quadro, porque o quadro ele teria assim uma função meio mágica, meio sobrenatural, né? Típico ali do final do 19, né? O neogótico, né? A coisa da estava se iniciando muito nessa literatura do mistério, né? Só lembrar do Edgar Allan Poe, Baudelaire e companhia. Então, é um filme que tem o filme e o livro que tem uma atmosfera um tanto fantasiosa, mas que refere-se muito à realidade. São metáforas, alegorias até, eu prefiro usar o termo alegoria. É uma alegoria que lembra muito Fausto, inclusive, do Goethe, né? Então, esse quadro, ele serve de médium, assim, de um pacto, né? Um pacto, poderíamos até chamar meio diabólico mesmo, né? Porque, basicamente, o Dorian Gray, por meio desse quadro, ele ganha uma espécie de imortalidade, né?
esse pacto nunca fica muito claro na obra, né, assim, principalmente no livro. No filme é mais claro, assim, o momento exato, como que é feito. Mas na obra é bem misterioso, no livro. Mas ele faz isso, né? Então ele teria, por meio desse quadro, dessa obra de arte, ele teria uma espécie de imortalidade. Então tudo que acontece de toda a decadência moral e física que aconteceria ao Dorian Gray é transferida para esse quadro. É quase que o sonho de todo mundo, né? Assim, de certa forma, a gente, no fundo, todo mundo gostaria de ser imortal, né? Então, Eu passo essa. passa essa, né, Rafael? O Drácula também, né? Os vampiros Também também. passo. O próprio Drácula de Bram Stoker também é um livro da mesma época, ele faz isso, né? Ser imortal não é tão bom, né? Tem até uma frase do Ulisses, né? Os deuses invejam os seres humanos justamente porque nós somos mortais. E o fato de sermos mortais, isso deixa a nossa vida muito intensa, né? Então, Deus seria uma entidade constantemente entediada, né? Porque não tem nenhuma intensidade. Mas isso é outra discussão. Isso é outra discussão. Dentro desse recorte aqui, em geral, a gente quer, tanto que existe a indústria do Botox, da estética, né? Todo mundo quer pagar um plano de saúde bom, quer comer comida boa, fit, light, etc, etc. Então, mas a gente quer isso. Eu não estou dizendo que é consciente, mas inconscientemente a vida quer se propagar. Nietzsche já diria, a vida é vontade e potência, né? A gente quer perpetuar a espécie, quer viver. Enfim, é nessa chave, né? Mas entendo, Rafael, e eu acho que foi o Jefferson aí pela voz. Exato, professor. Estou voltando para o IF. Ainda lembro da sua voz. Galera, mas fica aí a dica, né? Então, tem essa referência aí. Não dá para esgotar, nem vou fazer aqui resenha de nada, eu acho que empobrece, né? Até. A resenha é típico do pós-moderno, né? O cara que tem preguiça, né? Então, tem nada a ver com o tema aqui, né? Não tem nada a ver preguiça com ócio, né? É outra coisa. Então, não vou fazer muito aqui resenha, nem o Rafael, imagino. Então, assim, a primeira categoria que a gente quer trabalhar hoje é o ócio, né? Aí, seguido, aí vai ter o dandismo e outras. Então, tentar aqui ser mais rápido, eu já estou com o meu tempo quase se esgotando, né, Rafael? Isso, mas fica no teu tempo, tranquilo, são 6h53, só para te dar ciência. Perfeito, show. Uma das frases, assim, eu fui pensando, pessoal, aqui, hoje eu vou ser bem verborrágico, amanhã eu acho que eu vou ser mais imagético, trabalhar com mais imagens. O Rafael é bom que ele compensa, ele trabalha com muitas imagens, então vou tentar misturar aí também, certo? Mas hoje é bem literal, porque a inspiração maior foi a literatura para essa aula, né? Então, do próprio Wilde, eu peguei essa frase aí, né, que meio que sintetiza esse ideal aí grego e também que vai ressuscitar e sobreviver no século XIX e XX, né? E ele diz que a condição da perfeição seria o ócio, né? Então, aí cabe entender o que é esse ócio, tá bom? Aí a gente tem que ter toda uma distinção aqui, mínima, né, do que é o ócio. E aí, para facilitar, eu trago aí o Nietzsche, né? Que ele faz muito bem, eu acho, né? Eu peguei um aforismo aqui, eu acho que é do Humano Demasiado Humano, eu misturei todas as obras aqui agora, pessoal, mas depois tem as referências, a gente vai passar aí ao final da aula, mas eu acho que é do Humano Demasiado Humano, talvez. E é intitulado Em Favor dos Ociosos, né? Esse é o título do aforismo, né? E ele diz assim, ó, como sinal de que decaiu a valorização da vida contemplativa, isso é um conceito, né? Vita contemplativa, né? Já grego também. Os eruditos de agora competem com os homens ativos numa espécie de fruição precipitada, né? De modo que parece valorizar mais esse modo de fruir do que aquele que realmente lhes convém, que de fato é um prazer bem maior. Os eruditos se envergonham do ótium, né? Isso é a terminologia, né? Greco-latina, na verdade, né, pessoal? Porque os romanos também, eles tiveram ali, né? Essa mesma... A Roma, basicamente, eles dilapidaram lá tudo da Grécia, né? Eles roubaram tudo, felizmente eles preservaram a cultura. Mas há algo de nobre no ócio e no lazer, né?
se o ócio é realmente o começo de todos os vícios, isso é a visão teológica, né? Então, ao menos, está bem próximo de todas as virtudes. O ocioso é sempre um homem melhor do que o ativo. Mas, aí ele faz uma observação, né? Mas não pensem que ao falar de ócio e lazer, estou me referindo a vocês preguiçosos, né? Então, o Nietzsche traz aqui uma distinção muito oportuna, né, para o curso, que é de ócio ou mesmo ociosidade, né? Isso é problemático, né, para algumas leituras, mas vamos tratar ociosidade e ócio como sinônimos, apesar de saber que para alguns autores não é, né? Mas eu vou usar aqui. E ele distingue da preguiça, né? Então, o ócio ele é diferente da preguiça. Eu queria deixar já, né, evidente esse fator aí, né? Então, o Nietzsche retoma lá, como típico homem do 19, ele retoma esse ideal grego, né, greco-romano, né, de que o ócio seria talvez a forma mais prazerosa, né, o modo de vida, um ethos mais interessante do que esse do ativo, né? Em oposição à vida contemplativa, pessoal, a gente tem a vida ativa, vita ativa, né, a vida ativa. Então, o homem, imagina o pós-moderno, né? O Nietzsche está falando do 19. Imagina se ele visse hoje, né, a nossa sociedade, multitelas, né? Ele ficaria chocado, né? Porque a hiperatividade, né? Teria que ter alguém deveria escrever na vita hiperactiva, né? Porque já tomou uma outra nuance, né? Assim, o negócio já ficou mais grave ainda, né? A doença aí. Então, de cara, quando a gente vai falando de ócio aqui, não tem a ver com a preguiça. Também nada contra, né? A preguiça, no outro sentido, ela é até bem-vinda, né? Se for para afrontar mesmo, né? Algumas narrativas aí, né? Principalmente essa narrativa de que é um pecado, né? Então, eu acho até bom. Mas nesse caso, o Nietzsche está fazendo essa distinção, né? Bem-vinda aí, né? Ainda seguindo no Wilde, pessoal, ele, assim, tem várias frases, né? É difícil pensar, praticamente eu reli essa obra aí, não é nenhum trabalho, nenhum esforço, mas no retrato de Dorian Gray, pessoal, assim, a gente poderia pensar, assim, de cada capítulo, né? Sei lá, 5, 6 frases, assim, de muita relevância, né? Sobre esse tema. Então, eu peguei uma das últimas lá, eu considero o trecho mais belo, assim, dessa edição, a edição censurada aí. E ele diz assim, né? Alegro-me. Ele está falando do Dorian Gray, né? E isso é uma personagem falando do Dorian Gray, né? E diz assim: alegro-me que nunca tenha feito nada, né? Nem uma estátua, nem um quadro, enfim, que não tenha produzido coisa alguma, à exceção de você mesmo, né? A vida foi a sua arte, você é a própria música, seus dias são seus sonetos. Então, assim, eu falei, mas eu não disse qual era o estilo de vida, né? O Dorian Gray, pessoal, é o que a gente vai chamar de dandy, né? Ele é um burguês, assim, ele herdou uma fortuna lá e ele tem esse privilégio, não deixa de ser um privilégio, né? Ele pode se dedicar ao ócio, assim, de maneira profissional, né? Porque ele tem toda uma infraestrutura que ajuda, né? Facilita. Não estou dizendo que todo burguês se dedica ao ócio, pelo contrário, né? Mas, nesse caso, sim. Então, assim, e ele vai ao longo da narrativa, ele vai explorando, assim, ele é uma figura muito bela, né, apaixonante, então ele é dotado de uma beleza, assim, incomum, né, até comparado com aquela figura mitológica, né, Adonis, né, que tem uma beleza, assim, que não tem quem resista, né, homens e mulheres se apaixonavam pelo Dorian Gray, e ele tem uma vida muito hedonista, né, ele vai, então, se dedicar, como ele dispõe de muita condição material e beleza, né, ele vai se dedicar a uma vida dos prazeres, dos vícios, né? Então ele vai se experimentar de tudo, né? E o que alguns chamariam até de uma vida fútil, uma vida superficial, supérflua, mas no fundo tem uma crítica, né? Entre outras coisas, a obra cabe ressaltar, né? Que ela tem um contexto, né? Então a gente está falando de uma aquela era vitoriana, né? Então, toda a coisa dos bons costumes, do falso.
Em alguns instantes voltaremos à nossa programação normal. Professor Charles indo praticar o osso, alguém comentou aqui. Não, mas essas coisas, elas vão, infelizmente, elas podem vir a acontecer de novo, né? Hora de beber água, é isso. Pronto. Como é, Rafael? Você tinha caído, Charles, agora você retornou. Acho que não. Mas agora ele vai voltar. Vai dar certo, vai dar certo. Já está dando, já está dando. Daqui a pouco ele chega, né? Davi fazendo a mediação aí, massa. Eu não tô Charles entendendo, retomando. cara, tá? Não sei o que é isso. Essa internet quer porque quer que você faça alguma coisa. Vamos voltar a falar de nada? Manda ver. Pode ser oscilação, né, na minha internet. Sim, sim. E agora eu estou ouvindo ruído aqui no microfone, eu acho. Só eu que estou ouvindo? Charles, imagino que sim. Ah, que bom, então vamos Quer continuar. voltar... Você pode tirar, no caso, trocar o fone de ouvido ou tirá-lo para que escute direto no... Até porque é só você que vai falando, né? Enfim, propostas. Pode Mas ser tá tirar, de boa. né? Fica até... Porque... Rola? Assim, dá certo Dá, tá de boa. Captação Poxa, do microfone tá bom. Tá boa, aliás. Era isso que estava faltando para minha aula, era tirar o fone, cara. Por isso que... Valeu, Google. Voltando. Então, pessoal, é isso. A obra aí está indicada, é difícil aqui esgotar tudo, né? Veja pelo menos o filme aí, certo? É sensacional, tem todas essas discussões de um modo bem plástico, assim, né? Então, é incrível. Aqui é mais uma foto, acho muito bonita, pessoal. E esse trecho aqui do filme, né? Então, o Dorian Gray, nessa de aproveitar a vida como um bom vivant mesmo, né? Muito belo, muito rico, né? Inserido ali na High Society, né? Da época, e ele... Nossa, eu tô para desistir de inserir o pessoal, ó, cara. Aí ele fazia muitas festas, né? Festas que ficavam mal faladas assim na sociedade com o tempo, né? Por conta desses excessos, né? Que tinham drogas, né? Aventuras sexuais, etc. Então ele, mas tem um lado interessante que é ele tentar levar a vida de uma forma muito leve, né? Sem esse peso, né? Essa coisa do trabalho, da, da, da feiura, né? Assim que acaba se dando, não no sentido aqui estético, né, meramente superficial, mas a feiura no modo mesmo, né, no modo de vida feio, né, reduzido à mera sobrevivência, ao mero sobreviver, ganhar dinheiro, né, estar inserido num quadro social que muitas vezes a gente nem concorda, né. E aí isso remontou a uma obra aqui que também vai ser muito trabalhada hoje e amanhã, e acho que até a última aula, que é um livro que eu li aí, estou lendo, na verdade, tentando entender, que é a Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han aí. E lá no final desse livro, né, eu acho que até nos anexos, o Byung-Chul Han ele vai retomar um conceito também muito nietzschiano, muito belo, que é da festa, né, até em contraposição ao evento, né, que é talvez um conceito mais nosso aqui, né, que é bem pobre, né, a ideia do evento. E aí ele ressuscita, né, essa ideia aí nietzschiana, que por sua vez é grega também, né? Então os gregos já falavam da festa, né? A festa como um momento extremamente intenso, assim, né? Que iguala os seres humanos aos deuses, né? É o único momento que o ser humano se sente próximo de uma divindade, né? É uma festa, né? Então as festas lá eram de verdade, né? Duravam vários dias, né? E tinha teatro, tinha arte, música, né? Tinha
sem fazer apologia, mas é o fato, então tinha muito o vinho, né, o culto ao vinho, o deus Dionísio e tal, aqui não estou fazendo, é só antropológico mesmo, né? Então, era um tipo de vida muito intensa, muito apegada ao corpo, né? Coisa que a Idade Média, a teologia, as sociedades falso-moralistas, é sempre bom pontuar, né? Vão condenar, né? Então, o corpo como a casa do pecado, né? Então, na esteira do Nietzsche, o Byung-Chul Han vai trazer essa discussão, acho muito legal, assim, o livro vai ser comentado em outros momentos dele, é bem legal esse livro, pessoal, já está recomendado na programação, né, tem que fazer a leitura, é fácil de encontrar esse livro. E ela diz assim, originalmente as obras de arte são manifestações da vida intensa, né, superabundante, exuberante, né. Hoje, essa intensidade da vida foi totalmente perdida. Ela deu lugar ao consumo e à comunicação. Também o Eros, né, também é uma figura mitológica aí, né, deus do amor, deu lugar à pornografia, né. Hoje em dia, tudo é rebaixado ao nível zero absoluto. As coisas só começam a ter valor quando são vistas e expostas. Pessoal, aqui tem muita coisa, aqui tem muitos conceitos, coisas que a gente vai falar agora e coisas que vão ficar para depois, porque vai ser melhor aproveitadas nessa discussão quando exemplificado, né? Então, eu queria ficar aqui só com essa parte que ele fala da festa, né? E em contraposição ao evento, a forma de vida pós-moderna, contemporânea, chame como quiser, né? Atual aí, né? Vigente, que é essa vida rebaixada, né? Ao mero sobrevivencialismo, né? Ao mero postar, né? Repostar, que, que não intensifica, que não afirma, né? Que esse sentido, esse conceito pornográfico, ele até pegou do Barthes, né? O Roland Barthes fala disso, né? A imagem pornográfica não é aquela imagem que já mostrou tanto, né? A gente já não tem mais nada, né? A esconder mesmo, assim, não tem mais intimidade, né? Não tem mais individualidade, subjetividade, está tudo dentro de uma lógica do algoritmo, né? O algoritmo conhece você mais do que você mesmo, né? Ele já mapeou de tal forma que, assim, não tem muito mais aquele mistério que é bonito, né? Então, e a gente faz isso, a gente aceita os termos, né? Concorda com os termos de uso, né? Dos aplicativos e de toda essa lógica. Então, a festa, né? Ela seria também esse momento de não fazer nada, né? É uma vida que não está rebaixada a essa lógica econômica, né? Que é do burguês acumulador, né? A festa ela é um gasto, né? Quando você fala uma festa, está implícito ali o gasto, né? Então a vida é para ser usada, é para ser explorada no bom sentido aqui, né? E não que alguém explore, né, a nossa vida, né, a nossa existência. Então, isso é muito forte, né? O Byung-Chul Han trata disso ao longo de todo o livro, bem dizer, e sempre colocando alternativas. Isso que eu acho legal, né? Desse filósofo, ele faz o diagnóstico, mas ele aponta, né? Então, a própria beleza, né? A festa aí, o ócio, ele não usa esse termo, mas, de certa forma, o vazio, o silêncio, algumas categorias, né? O Zen budismo, ele chega a falar, né? Ele também tem ascendência oriental, então é contaminado por essa visão oriental, que é muito bela, né? Então, essa sociedade que não é nada consumista, né, em última instância, né? A gente não consome nada, a gente é mesquinho, a gente não gasta, né? Então, a festa seria aquele momento intenso de você extravasar tudo, né? De você perder-se de si, né? Um conceito grego, né? Então, na festa, na embriaguez, né? No teatro, né? Nos rituais, nas bacantes, né? Nos rituais dionisíacos, você se perdia de você mesmo, né? O teatro, até mesmo na leitura do Aristóteles, né? Na catarse, é o momento que você tem um pouco de compaixão pelo outro, de empatia. Então, você esquece de você mesmo. Então, essa coisa narcísica, também o Byung-Chul Han vai falar muito, né? A gente está no enamoramento, né? Por si, assim, de uma forma que também rebaixa a vida, né? A gente não vê mais o outro. O outro, a alteridade, ela é apagada, ela é destruída, né? Em prol de quê? De um eu, que é um eu que também, por sua vez, não é uma essência, assim. Ela é algo que eu comprei, né? Esse eu, ele é construído por marcas, por valores totalmente alheios, né? A potência humana real, né? Então já é rebaixado, é pobre. É o que
o Peter Poppelbaum, vou trazer amanhã, ele vai chamar de cyber zumbi, né? Todo mundo virou um cyber zumbi, né? Um morto-vivo que vai pastando pela rede, né? Pelo virtual. E ele é uma mercadoria e tudo mais se torna uma mercadoria, uma vitrine. Enfim, isso é uma discussão bem filosófica, né? E que bom, aqui não é, é um elogio, né? Que bom que seja filosófico. A vida já é tão pobre, né? Então, mas é que eu queria também voltar para os exemplos da arte, né? Aqui, eu vou até pular esse fragmento, pessoal, porque ele vai mais trazer problemas do que solução. Mas aqui também é para lembrar o Benjamin, né? Um pensador do 20, ele vai também relembrar essa questão do trabalho, né? Então, o 19 como século que vai louvar, né, esse culto ao trabalho. O Benjamin, a Escola de Frankfurt e companhia vai fazer toda uma revisão disso, né? Felizmente não dá para trabalhar aqui agora. São muitos exemplos, eu estou nem na metade. Mas vamos lá. Rafael, eu posso ficar ainda mais quantos minutos, assim? São 7h10. 7h10, né? Deixa eu ver se eu consigo fechar em mais 10 aqui, aí a gente... Tranquilo. Talvez hoje a turma não consiga falar tanto, certo, pessoal? Talvez. Só para eu dar um arremate, pelo menos, certo, Rafael? Pessoal, então, assim, na esteira aí do Dorian Gray existe uma obra que, na verdade, até citada dentro do romance aí, do Wilde, que é, não nominalmente, mas, assim, é um livro que é descrito, um livro da capa amarela, um livro que envenenou o Dorian Gray, que corrompeu a alma dele. E esse livro é o As Avessas, que, como eu falei no início da aula, que na edição brasileira traz essa imagem, né? E é um livro, assim, é incrível, assim, tanto no aspecto conteudista, quanto no seu aspecto formal, ele é muito revolucionário, né? Então, o romance moderno não existiria. O próprio James Joyce, né, ele afirma isso, né? Não teria todo esse experimentalismo na literatura do 20 não fosse o Huysmans com As Avessas, né? Que é um livro, assim, é muito estranho, pessoal, porque é um romance que não tem intriga, assim, não avança, ele não tem... É um livro que ele incorpora o tédio na sua forma, né? Um livro tedioso, mas nem por isso ruim. É o tédio no sentido baudelariano, né? Do spleen, né? Do baço. Então, infelizmente, não dá para falar. Eu queria muito, eu adoro esse livro. É fundamental, pessoal, também. É mais difícil de ler, porque o Dorian Gray ainda tem uma estrutura narrativa romanesca, assim, ela atrai, ela é agradável, ela tem mistério, tem suspense, tem ponto de virada, né? Tem tudo que a gente gosta, né? A sociedade do entretenimento aí adora. Aqui não, a gente tem ensaístico o livro, que são 17 capítulos e cada um vai tratar de temas do esteta, né? Então ele vai falar um capítulo só sobre flores, flores exóticas, o outro ele vai falar de perfumes, outro ele vai falar de música medieval, né? Coisa assim, né? A paixão dele pelo latim, que é uma língua morta. E a história basicamente do personagem central aí, o Desancentes, né? Florestas Desancentes, perdoe o meu francês aí, mas ele incorpora, pessoal, essa figura, né? Do ocioso aqui, no sentido bom, né? O cara que não quer fazer nada mesmo, assim, né? Tem vários momentos bem legais, assim, que infelizmente eu não posso falar agora pelo tempo, infelizmente. Mas que seriam exemplares, assim, para a nossa discussão. Se for o caso, a gente volta. Aqui é mais uma citação do Nietzsche, pessoal, é bem legal, aqui ele também ainda dando esse diagnóstico, né? Então, o Nietzsche vai apelar até para a doença, né? Ele vai dizer que o homem que jaz doente na cama talvez perceba que, em geral, está doente do seu ofício, dos seus negócios, né? Até lembro aí o nekiotium, né? A raiz da palavra negócio, nekiotium, né? A negação do ócio, né? Então, o negócio é o oposto do ócio, ou de sua sociedade, e que, por causa dessas coisas, perdeu a capacidade de reflexão sobre si mesmo. Ele obtém a sabedoria a partir do ócio, a que sua doença o obriga. Então, assim, muitas vezes a gente está doente e não vê nenhum lado positivo. O Nietzsche foi um cara bem adoecido, né, assim, não só mentalmente no final da vida, mas ao longo da vida vários problemas físicos, né? E ele sempre agradeceu por esse infortúnio, porque até a doença
lhe deu muita sabedoria, né? Então, a doença, por exemplo, quando você está doente, você vê, você fica ocioso, óbvio, né? Então, você começa a colocar muitas coisas em perspectiva. Uma delas é isso, né? O trabalho, né? Essas coisas que a gente se apega e que, em última instância, não vale nada, né? Então, aí poderia até chegar aí na discussão da morte, né? Então, só diante da morte a gente percebe o significado da vida, né? Então, diante da doença, aquilo que ameaça a, a minha, né, a minha vida, eu talvez perceba que de fato é relevante. Então, o que é que... Aí o valor do ócio, né? Ah, eu vou pular isso aqui. O Han vai na mesma esteira, né? Ele vai também falar, ele vai até condenar nessa nossa obsessão pela essa vida, né? Só que é uma vida muito louca, né? Porque é uma vida toda comprada, mercantilizada, né? Roteirizada, enfim. Então, ele vai falar aí também, me lembrou muito o Pelbar também, né? Ele vai falar, ele usa até o termo zumbi também, muito engraçado. Então, ele vai dizer que a sociedade atual, ela quer tudo, a vida, essa saúde, essa concepção de saúde, antes de tudo, né? E aí você abre mão até da beleza e outros aspectos aí fundamentais, né? Por exemplo, tudo bem, eu acho até legal, até do ponto de vista da saúde é legal, mas assim, a pessoa passa a vida toda numa esteira, correndo, né? E aí ela faz essa atividade para que ela tenha vida, mas aí ela perdeu tantas horas naquela esteira que ela não tem vida, não viveu, então ela foi um escambo, né? Foi uma troca que ela perdeu no final, né? Porque, como assim, né? Eu quero viver, para viver eu tenho que correr na esteira, mas fiquei muito tempo na esteira, né? E aí eu não vivi essa vida intensa grega, né? Enfim, pessoal, aqui eu vou até pular, não vou, é sensacional. O Han também recupera esse aforismo aqui, que o Nietzsche vai acusar, assim, né, a sociedade da época dele como escravo, né? Ele vai ter toda uma discussão sobre a moral do senhor, do nobre, do além do humano e a moral do rebanho, do escravo, do servil, né? Aqui numa chave filosófica, né? Não tem nada a ver com escravo, com nobre, nesse sentido aristocrático mesmo, é noutra chave, então a gente estaria nessa chave do rebanho, né? Então a gente, o funcionário, o comerciante, a gente está todo mundo refém ao modelo que é tudo monetarizado, é né? Tudo mediado pelo capital, e então a vida mesma, né? Esses momentos de contemplação, de intensificação, eles se perdem, né? Eu vou pular aqui o Baudelaire, lindo, ó, mas ficou aí, ó. O amor é a ocupação, né? Então, o amor, só para... Né? O amor é inegociável, né, pessoal? O amor não tem como. Se ele entra numa lógica de um negócio, como a linguagem está toda permeada hoje em dia, né? Investir numa relação, etc., ela já não é amor, né? Então, não só no romantismo do 19, mas qualquer época, né? Então, é muito forte essa frase do Baudelaire, né? O amor é a ocupação natural dos que se dedicam ao ócio. Então, o amor é fazer nada também, né? Porque o amor ele não está refém a nenhum formato, assim, né? Não serve para nada, no sentido de uma estrutura social, né? Assim, tanto faz se tem amor ou não, né? O importante é se dar lucro. Então, aqui é uma resistência, né? O Baudelaire e os românticos nem se fala, né? Tanto no Brasil como na Europa, né? É muito bonito o romantismo. Vixe, ainda tem o dandismo, Rafael, não dá. Pessoal, então, o dandismo é outra categoria que eu queria explorar aqui, e não sei como é que vai ser isso, mas eu não posso tomar mais o tempo do Rafael, seria injusto, e tentar pensar amanhã, Rafael, nisso aqui, no dandismo. Bom. E, tá bom? Eu realmente... Cara, tá. Charles, só para... mantém aí, mantém. A Nájila está perguntando qual é o do Baudelaire. Qual foi o livro do Baudelaire? Coloca a última citação. Do amor? Eu peguei do... É o Manual do Dandy. Esse livro aqui, ó. O Manual do Dandy tem Balzac, Baudelaire e outro autor. E lá no final tem umas... Como é que ele chama aqui? São uns anexos, assim, umas frases de efeito. E aí lá ele coloca. Eu posso depois passar a referência, problema, a página e tal. É da Autêntica, não é isso aí? É da Autêntica, Manual do Dandy, A Vida com Estilo. Tem aquele ensaio dele também, né? O Dandy, que está dentro do
pintor da vida moderna e tal. Então é fácil de encontrar isso aí. Mais outra? Não, é isso. Foi só uma pergunta que surgiu na hora que você estava encerrando. Aí só para, enfim, deixar o momento dialógico. Show. É isso. Passa aí, Rafael. Foi mal pelo Tranquilo, tempo. tranquilo. A gente, primeiro dia é assim mesmo, porque tem aquela primeira parte que é da burocracia, dos acordos e procedimentos, é assim mesmo. Né? Amanhã eu proponho que a gente comece às 6 horas, valendo, com quem tiver. Né? E também na quarta, né? Para a gente ter mais tempo. Vou fazer assim. Eu quero deixar um tempo para que vocês falem também, né? Os estudantes que aqui estão, falem, né? Enfim, eu vou apresentar, não vou apresentar todos os slides que separei, para que a gente não perca esse primeiro momento, né? Mas é importante que a gente, vou botar aqui, essa primeira fala do Charles, ela é importantíssima, porque são os balizadores, né? Agora é minha vez de dizer, eu não consigo mais responder no chat, Charles pode fazer isso, se oportuno for, e qualquer coisa acenem, ou quer dizer, perguntem mesmo assim. Vamos lá. Tem algumas imagens que estão atreladas aos conteúdos que o Charles falou. Eu vou mais para algumas imagens, trouxe poucas citações e posso pular algumas delas. Mas a ideia é pensar algumas oscilações ou vibrações do nada, né? No nada, o Guimarães, né, Rosa, iniciando Grande Sertão. Pensa nessas variações do nada e de que modo a gente pode tornar visível algumas intensidades que estão até aqui, né? E dedico estas aulas para Maria Manuel, minha mãe e meu pai, Sofia, Nicole e Letícia. Vamos lá. Algumas citações estão ligadas diretamente aqui à ideia do dandismo, ou do dandy, né? E eu trouxe o Nicolas Bourriot, no livro Formas de Vida, a arte moderna e a invenção de si, que está inclusive aí no chat. E a citação, eu vou ser bem rápida aqui. A citação diz o seguinte: o vestuário não é, para o dandy, um fim em si, mas o símbolo da superioridade aristocrática de seu espírito, explicava Baudelaire. Ora, o que seria isso? Às vezes um detalhe, um pequeno broche, ou um tipo de nó na gravata, é o que de fato tornava visível o dandismo naquela figura, naquela pessoa, ou um bracelete diferenciado. Né? Percebem que esses pequenos adereços, eles fazem com que a composição se torne um diferencial, um tipo de invenção, né? É como se só você tivesse aquilo, né? A gente começa a pensar, isso também é fruto do romantismo, essa ideia de que da extrema singularidade, que hoje às vezes é um tipo de armadilha, mas aí já é um outro tipo de conversa, né? Mas o romantismo, ele vai tornar o artista aquele e aquela que vai dizer: agora eu vou falar do que eu quero, agora eu vou andar do jeito que eu quero, agora eu vou usar as roupas que eu bem entendo e quero usar, né? E o dandy é esse que vai cada vez mais lapidar essa ideia do exagero em detrimento daquilo que é o mais singular. Vamos pensar aqui assim, né? É o grande pequeno detalhe que faz com que o dandy ele se diferencie, por exemplo, numa multidão, né? Não é porque ele está com um livro dentro do casaco, né? Não é isso. É aparente. E é algo bem sutil, né? É algo da sutileza. Aí tem algumas imagens que tem a ver com isso, né? Tem a ver com o vestir. E o vestir não é algo vazio de sentido, né? Não é vazio de sentido, ao contrário, né? Você passa um tempo escolhendo uma roupa. Você passa um tempo escolhendo uma camisa, a cor, o modelo, o corte, o número, o tecido, até porque tudo isso é pensado, né? Até porque tudo isso é pensado. E eu vou para exemplos bem radicais, assim, né? Não respeitando a cronologia, né? O Charles já deixou isso explícito, que bom, né? E pensando nessa radicalidade, né, do vestir,
O vestir é um tipo de usar, né? E usar, ele congrega uma série de ações, ó, às vezes vai parecer contraditório. Um curso sobre nada que fala sobre agir, né? A gente vai falar disso ao longo dos dias, né? Das noites, aliás, dos encontros. Quando se nega alguma coisa, quando se diz não a alguma coisa, diz-se sim a uma outra coisa, né? É um jogo, por vezes, dialético, né? Esse movimentar, né? E eu trouxe aqui uma imagem, uma reprodução, aliás, né? De uma performance, né? Que é de uma proposta, de uma proposição artística do Hélio Oiticica, né? Esse neoconcreto que, em 1967, nos apresenta o Parangolé. Parangolé, não confundir com a banda Parangolé, né? E que esse é o Parangolé P15, que é o Incorpora a Revolta, que está escrito aqui, né? E o Parangolé nada mais é do que uma estratégia, um modo de vestir, que é um modo de intensificar no corpo essas vibrações do andar, do estar, do sentir. Aqui, essa grande vida que que o Charles começou falando, no aspecto greco-romano, que é esquecido e anestesiado hoje por várias estratégias de consumo, de enevoamento dos sentidos, né? Do distanciamento daquilo que, por exemplo, é um afeto triste, né? Às vezes parece que a gente não quer ficar triste, ou que ficar triste não é feito para nós, humanos. Ao contrário, né? É feito sim um afeto alegre e ele é tão importante quanto um afeto triste, né? Mas eu digo isso para colocar os sentidos no centro da nossa conversa, colocar as sensações no centro da nossa conversa, associada àquilo que a gente está chamando de nada, né? Incorporar a revolta é um tipo de nada. A gente vai chegar a conclusões a partir disso, ou ainda a variações desse mesmo tema a seguir. Aqui é o próprio Hélio Oiticica, né? Ele está, como a gente vê, vestido aqui com as cores verde e rosa, ou seja, estação primeira da Mangueira. E você gostando de carnaval ou não, de muita aglomeração ou não, de gente ou não, enfim. Estar aqui usando esse tipo de roupa, nessa grande festa, nessa grande afirmação, é o que produz ao artista um tipo de intensidade, né? E assim, percebamos aqui, nas imagens, cada um está vestido de uma forma extremamente singular. Até os que estão vestidos igualmente, porque fazem parte de uma ala específica, por exemplo, estão vestidos da sua maneira. Alguém ligou o mic? Tá, vamos lá. Isso para a gente mostrar que não se trata só ver que horas são aqui. Não se trata só de um adereço, né? Ao contrário. Isso aqui é uma forma vibrátil de existência. Essa roupa ela não está para enfeitar o Hélio Oiticica. Alguém no microfone? Né? E eu queria só deixar isso explícito, que da mesma forma que o Dandy não usa apenas uma roupa, essas imagens que estão aqui não tem a ver só com o tipo de vestir, como se fosse um dado ligado à futilidade, ou ainda a algo extremamente corriqueiro, como fazer o pedido de uma farmácia. Nos últimos meses isso tem sido muito comum, não é? Vamos lá. E tem um outro cara que pensou também de uma forma muito radical, essa história de vestir. Vestir está cada vez mais radical, a gente vai ver aqui, né? Esse cara é o Flávio de Carvalho, um artista, pintor, aquarelista, arquiteto, premiado com arquitetura, etc. Escritor, né? E um dos primeiros caras a pensar a performance no Brasil. A performance desse modo que a gente hoje consegue, de alguma forma, definir de maneira aproximada, porque a performance é como se fosse um bicho arredio que foge desse tipo de prisão, né? Definir é um tipo de prisão, e a performance ela foge disso. Mas voltando ao exemplo. Ele fez isso aqui, que é a experiência número 3, que é esse new look para o homem brasileiro, né? Aí você pensa, poxa, o cara tá com
uma camisa de gola bem fino e uma saia e sandálias abertas, né? Vamos ver o tipo de contraste que está acontecendo aqui. Todo mundo literalmente empalitosado, né? Todo mundo passando esse sufoco maravilhoso, nesse calor fenomenal. E ele faz esse new look justamente para fugir do calor, para evitar resfriados, etc, né? E isso vira um tipo de sensação, vira um tipo de acontecimento, né? Produz na pasmaceira um tipo de confronto, né? Fazer nada passa a ser alguma coisa, né? Não vou fazer nada do que estão me mandando fazer. Às vezes o adolescente rebelde diz isso, né? Mas aqui está acontecendo um exemplo fantástico vamos colocar narrativa para efeito pedagógico, né? Nessa narrativa onde o vestir é o exercício que que advém do dandy, né? E aqui a gente tem essa radicalidade. Até aqui tudo bem, gente? Sim, Beleza, tudo valeu. ótimo, tudo bem. Sim. A gente tem aqui, eu nunca sei pronunciar, a Erika me ajuda, Tiquim, né, que é um agrupamento que, assim, teoricamente, as pessoas não sabem quem são, né? E que lançam textos, e um dos últimos textos lançados é uma revista, né, em 2019, né, que diz assim, logo, o livro começa com isso aqui. A unidade humana elementar não é o corpo, o indivíduo, mas a forma de vida. Né? Por que eu escolhi essa citação para estar aqui, para dividir com vocês? Primeiro, porque é correlato ao curso, obviamente, mas é muito mais importante pelo modo de fazer, pelo modo de atravessar, ou ainda, que tipo de roupa você usa. Às vezes pode parecer fútil, né? Mas assim, para o dandy, um simples broche é um sinal de distinção. Né? E o artista contemporâneo, ele está muito ligado a isso quando, por exemplo, a extrema radicalidade de projetar-se, de construir-se, de escrever-se, de urdir-se, de costurar-se, de emendar-se, de produzir-se, é aqui apresentado. Né? E eu trouxe umas imagens também radicais desse vestir. Aqui o Arthur Bispo do Rosário, né, o nome da obra é Manto da Apresentação ao Juízo Final, feito com tecido, fio, cordas, bordados. E é curioso, porque a vida do Arthur Bispo do Rosário, por si só, é um convite para entender como é que é a vida do artista. E não só isso, mas é porque abre um tipo de capítulo na história da arte no Brasil, ou brasileira, aí a gente depois é outro debate, que vai, por exemplo, pensar quem são os que estão à margem, quem são os insanos que produzem arte, ou ainda, o que é que a ciência diz que é o louco e tranca no manicômio, né? O Arthur Bispo do Rosário produziu isso aqui, digamos assim, trancafiado, né? Numa situação de manicômio, né? Não o tempo todo, ele não passou a vida inteira trancafiado, né? Mas assim, ele necessitava de cuidados, né? Já que a gente está falando também disso, né? Precisou de cuidados por muito tempo, cuidados físicos, cuidados materiais, cuidados imateriais, e ele vai, de alguma forma, apresentar essas imagens, essas tessituras, essas costuras e todas essas construções a partir do elemento linha, pensando a cor, etc. E ele vai construir esses mantos, né? Que é também outra forma de vestir, né? Chamado manto de apresentação. Aí tem várias referências, né? Esse aqui é o lado, é o avesso, salvo engano. Me corrija, eles que está aí, que borda e que manja disso, né? O lado do avesso. Essa aqui é a parte de fora, digamos assim, aqui é a parte de dentro, né? E assim, é de uma extrema riqueza, né? Você vai naquilo que é menor, naquilo que é pequeno, naquilo que é na ordem do detalhe. E aí tem o Aby Warburg, né, o historiador da arte, que vai dizer que o diabo habita o detalhe, né? E aqui é um ótimo exemplo disso, né? É um divino exemplo disso, né?
mas ele vai dizer também que Deus habita o detalhe, tá? Para deixar as coisas em equilibração, né? Aqui uma outra, né? Aqui um casaco bordado, e aqui a gente faz uma referência, eu estou correndo para deixar vocês falarem também. Aqui tem uma referência que faz, por exemplo, aos casacos da Academia Brasileira de Letras, né? Ou ainda, umas situações oficiais em que membros do governo, né? Ou ainda de forças militares, com toda aquela pompa e circunstância que as corporações exigem e pensam também as suas relações estéticas, que presentificadas aqui no caso na veste, né? E ele vai meio que fazer essa subversão, né? A ideia do fazer nada também está ligada à subversão. A gente vai falar disso no dia 3. Né? Hoje é só para ficar com a pulga atrás da orelha. Né? E aqui uma foto, né? Um registro, né? do Arthur Bispo do Rosário. Né? O cara, as obras são fantásticas, são maravilhosas. O cara foi pugilista, foi militar, serviu na Marinha, né? E, enfim, depois vejam as obras, principalmente, né? Como o Charles colocou, a gente gosta das imagens. A gente começa sempre pelas imagens, né? A gente está de uma impostura metodológica dentro da história da arte que é operar pelas imagens, né? E pensando também nesse radicalismo, desse viver, tem aqui essa roupa, né? Esse paletó, essa calça que o Joseph Beuys vai construir. A ideia da roupa está muito presente nesse alemão, no Joseph Beuys também, né, que é um cara de 1970. Ele vai construir, por exemplo, a ideia de uma mitologia individual está ligada diretamente à noção de construção de si. Obviamente que Joseph Beuys não foi o primeiro cara a fazer isso. Né? William Blake fez isso também. Construiu uma teogonia e etc., né? Maravilhoso também. Tanto poeta quanto gravador, aquarelista, né? Enfim, o Charles também falou isso do afeto, era do cara que era movido e guiado por essa relação, né? Ligada ao extremo afeto. E o Joseph Beuys, ele chega até aqui para a gente perceber como é que esse vestir pode ser radicalizado, né? Nós sabemos disso em parte porque todos nós usamos roupas, vestimos, escolhemos, compomos, né? E aqui eu trago de novo o Bourriot para a gente falar assim, né? Aspas. O dandismo antecipa essa estética do pouco que se manifesta na arte do século XX, né? Esse pouco de novo, aquele pequeno broche, né? Que chama a atenção numa multidão, né? E que é como se fosse um símbolo para os iniciados. Aqui em Fortaleza, né, viveu um poeta chamado Mário Gomes, né, que eu gosto, enfim, adoro o que ele escreveu, né? E além disso, ele se comportava como um dandy, né? Ele era uma pessoa completamente anacrônica. Você o percebia como o modo como ele falava, o modo como ele escrevia, o modo como ele se comportava. E era um cara que no final da vida passou a viver em situação de rua. Mas ainda assim, ele sempre tirava do bolso o espelho, um espelhinho pequeno, e um pente ficava assim, não importa onde, né? E aí guardava, e tinha um modo de segurar o cigarro, inconfundível, né? E de acender, fazer toda uma mise-en-scène e tal, né? Esse tipo de detalhe é o que faz com que essa ideia do dandismo se perpetue em alguns elementos, né? Também no século XX. E por que não dizer no século XXI, no poeta Mário Gomes, né? Pensando também essa roupa, né? E pensando esse ato, pensando essa radicalidade, eu trouxe aqui a Yoko Ono, né? No ano de 1964. Não foi um ano muito bom para a gente aqui na América Latina como um todo, nem no Brasil, né? Foi o ano que começa a ditadura militar, né? Iniciou-se em 64. Mas fora isso, nós temos aqui a Yoko para apresentar uma outra coisa, né? Que esse vestir, ele pode ser desfeito não só por uma força exterior a ela, né? Ela escolhe e a performance de fato encerra-se quando a roupa dela está completamente cortada, né? Tem registro, isso tem vídeo no YouTube, o negócio é fantástico, né? Yoko Ono tem um papel fundamental
na performance dos anos 60 em diante. Né? Fundamental. Não só na performance, né? No vídeo, instalações, etc. Também tocou, também desenhou, também fez muita coisa. Os discos são sensacionais. Inclusive tem coisa dela na nossa lista de músicas. Né? E temos também Yasuo Kusama, também do ano de 64, né, que por questões ligadas à saúde, ao estado mental, ao modo de vida também, a vida começa a se tornar, a se confundir com a obra de arte. Não apenas aqui, mas aqui isso é intensivo, né? E assim, de pintar objetos com essas bolinhas, de pintar árvores, de pintar quadros, de pintar mesa, e depois de adesivar coisas com essas pequenas bolas coloridas, e que vai trabalhar com esse espaço. A gente sai daquilo que é da roupa, e a gente vai começando a ganhar um espaço, vendo a instalação, vendo aquela hora, tá? Vai sair da roupa, da vestimenta, e vai para o espaço, vai pensar a instalação. E a partir dessa lógica, que a gente sai do vestir e vai para o espaço, ganhando, inebriando ou contaminando o espaço com esses pequenos modos de existir, que são grandes, né? A gente vai construir a partir de si um lugar. Né? E esse lugar, essa prática do espaço também está diretamente ligado com esse não fazer nada. Ou as modulações do nada. E a gente volta para o Joseph Beuys, só para pensar nessa ação também do rasgar. Isso aqui está próximo a Yoko Ono. No caso daqui, é uma performance em que ele chega de avião dos Estados Unidos, vindo da Alemanha, e ele não toca no solo americano. Né? Ele chega no aeroporto, ele é transferido, vai de ambulância, da ambulância ele vai para a maca, da maca ele é arrastado até esse local, que ele fica uma semana, se não me engano, com esse coiote, enquanto o símbolo enquanto esse signo norte-americano, né? E ele vai conviver com esse coiote, e eles acabam iniciando o que parecia, por exemplo, que nada daria certo, que ele seria atacado, ou que, enfim, tudo sairia do lugar, do combinado, e nada daria certo. Aí estabelece-se um tipo de convívio, mas aí também já é outro ponto. Né? Eu trago aqui para pensar esse vestir, de pensar esse vestígio, para a gente pensar esse espaço, enfim, a partir daí. E para pensar esse espaço, tem mais 2 exemplos para a gente terminar aqui, para vocês dividirem, né, as falas. Uma obra do Hélio Oiticica, de 69, que também é uma instalação, que vai chamar de Ninho, né? E que vai construir em Nova York, ele fez isso, também fez instalações correlatas no Brasil, instalações com madeira, ferro, tecido. E a ideia era habitar esse local, ou deixar vestígios dentro desses locais, né? Ficar ali, ficar numa pequena aglomeração, nesse espaço tão pequeno que ele chamou de ninho, né? E aí tem toda essa carga simbólica do que é o ninho, né? Enquanto esse lugar de cuidado, de estado, de passagem, de, enfim, fazer nada, né? Um lugar para não fazer nada. Enfim, essas modulações, elas ficarão mais explícitas ao longo dos outros exemplos e também das outras citações. Hoje meio que combinou, né? Eu vim com mais imagens, né? Eita, aqui vai ser uma citação longa, mas eu acho que é interessante. Vamos lá. Peço licença. Essa aproximação entre o dandy e o artista contemporâneo chocará aqueles que subestimam a dimensão intelectual do dandismo, aqueles que nele só enxergam afetação, desprezo de classe, gravura de moda e vacuidade. Mas se o examinarmos à luz de certos movimentos de vanguarda, como a arte conceitual, no caso vimos aí Yoko Ono, Joseph Beuys em alguma medida, também em alguma medida o Hélio Oiticica, voltando ao texto, como a arte conceitual, a arte de atitude, a body art, não há como não ver no dandismo um fenômeno artístico em sua essência e em suas ambições. Encontramos nas práticas artísticas contemporâneas a mesma dimensão ascética, um equivalente trabalho de si, um singular desejo de manipular os signos para além de qualquer intuito produtivo imediato que caracteriza um pensamento dandy, né? Quando a gente fala do asceticismo, tem a ver com
Tem a ver com esse exercício, né? O Sloterdijk vai falar disso também, mas aí já são fichas para outros jogos, né? Um cadáver de cada vez. Para pensar nessa relação do ninho e da casa, do lugar, né? E para pensar essa relação conceitual, eu trouxe aqui um exemplo do Mata Clark, né, que literalmente, se um lado eu trouxe o Elliot Sica para pensar esse lugar, que para o Dandy, né, o Huysmans é que vai falar da casa como essa invenção, né? Depois o Charles vai falar disso, tenho certeza, né? Vai pensar essa casa como invenção, como um pequeno estojo, como esse lugar em que nada nos afeta nem nos atinge. Aí eu trouxe aqui o Mata Clark só para brincar com esse tipo de oposição, mas é só para a gente perceber como essas variações elas permitem até o que é contraditório, né? E habitar essa contradição ela é muito bem-vinda aqui, né? Vou ligar aqui o carregador que vai aqui, eu caio. São dimensões variáveis, né? Ele vai fazer isso, vai partir casas ao meio, vai fazer buracos no quarto andar, que dá pro quinto, né? Enfim, vejam depois outras referências, é um negócio bonito demais. E aqui tem algo bem pensando aqui, né? Nessa construção, que o Ricardo Cid vai chamar de ninho também, né? É uma obra de 2019, isso aqui é o ninho número 6, feito com galhos, troncos, pedaços de folha, né? Esse lugar de habitação, né? Enfim, desse cuidado, dessa invenção de um lugar para inventar uma existência, esse inventar, né? E é isso, né? Deixa eu desfazer a apresentação, que eu estou curioso para ouvir vocês. Parei aqui. Pronto, é o seguinte, queria combinar uma coisa aqui com vocês.